Estamos de pé, pastor Manuel Messias com a palavra. Obrigado, pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, eu quero ler um versículo que se encontra no livro de Joel, capítulo 2, e o versículo de número 28. Depois, eu quero fazer outra leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14, 15, 16 e 17. Primeiro, vamos ler Joel capítulo 2, versículo de número 28, que está escrito assim: E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14, 15, 16 e 17. Está escrito assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejam vós isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Curve a sua cabeça. Pai querido e amado, Deus que é santo, fiel e poderoso, é o Senhor que tem todo o poder e autoridade. Aqui o Senhor nos trouxe nesse dia de hoje, e diante o teu poder, nós queremos, ó Pai, agradecer por tudo, certos de uma coisa: que o Senhor que está derramando do teu poder, permanecerá derramando deste poder. Senhor, nesta noite, eu te faço alguns pedidos, meu Pai. Sendo assim a tua vontade, salva nesta casa, batiza com o Espírito Santo. E também, ó Pai, eu te peço, cura os que estão enfermos. Faz diante a tua vontade. Assim nós cremos e acreditamos, em nome de Jesus. Podeis sentar. Meus irmãos, nós estamos alegres em estar com os irmãos, para juntos adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos, em forma de gratidão, agradecer a Deus pela vida do nosso querido pastor José Wellington Bezerra da Costa. Que Deus continue o abençoando aonde quer que ele esteja. Também agradecer a Deus pelo nosso querido pastor Wellington Júnior, e da nossa magna convenção, e do nosso pastor presidente em Campina Grande, o pastor Dari Ferreira. Eu trago a paz do Senhor aos nossos pastores, e essa paz a todos que aqui estão também adorando a Deus. Ainda quero louvar a Deus pela vida do pastor Leres Marinho, que é o nosso coordenador da UMADEB. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Eu vinha dizendo para o irmão que foi me buscar, o pastor Ricardo falou que o senhor tomou posse desse trabalho no ano de 1981. 3 anos depois, 1984, eu estava nascendo ainda, né? Então hoje aqui eu quero dizer para o senhor e para todos que estão aqui, que o senhor tem o meu total respeito. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Quero louvar a Deus ainda, meus irmãos, pela vida de um amigo que nós só se conhecíamos por telefone, mas agora já demos um abraço e um cheiro pentecostal. É o nosso querido pastor Uri Barros. Que Deus abençoe, coordenador da Zona Norte, e foi porta de bênção para a minha vida, para a minha casa e a minha família. Que Deus continue lhe abençoando poderosamente, meu pastor. O senhor é um amigo que Jesus nos presenteou. Muito obrigado pela recepção e a confiança. Louvar a Deus pela vida
do pastor Ricardo, que desde ontem foi nos buscar no aeroporto e também faz parte dessa coordenação. Deus abençoe, meu pastor, poderosamente, em nome de Jesus. Presbítero Elian, que nos buscou no hotel, e o seu irmão, que Deus abençoe poderosamente. Louvar a Deus pela vida do presbítero Nelk, que fez todo o contato da logística para que nós pudéssemos chegar aqui. Que Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor Wellington Neto, que representa toda a nossa juventude nesse Brasil. E da nossa convenção também eu trago ao Senhor a paz do Senhor, além do nosso pastor presidente, pastor Mário César, que é coordenador da nossa UMAD Nordeste, tá bom? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, continue lhe dando muita graça, muita sabedoria, disposição, em nome de Jesus. Meus irmãos, a todos os coordenadores de todas as zonas, áreas, setores que estão aqui presentes, que Deus assim abençoe a todos poderosamente, tá bom? Meus irmãos, para o meu tamanho, já estou falando demais, mas eu não poderia deixar de agradecer ao nosso querido, um amigo que tenho aqui, o evangelista Gilberto, que chama-se agora Gilberto Milagre. Que Deus continue abençoando aonde quer que ele esteja assistindo. E antes de começar a ministrar uma palavra que Deus colocou em meu coração, eu vou te dar a oportunidade de levar para a sua biblioteca hoje 2 livros que estão faltando lá. Eu já visitei amigo que tem uma biblioteca extensa. Eu já visitei amigo que tem 4.000 livros na biblioteca. Esse disse que nunca mais me levaria lá, porque da vez que eu fui, eu ainda consegui tomar 5 dele. Mas Jesus é bom. Agora estou querendo visitar o pastor Uri na casa dele, porque eu sei que a biblioteca também é boa. Então hoje você tem a oportunidade de colocar mais 2 livros que está faltando na sua biblioteca, tá bom? Orando para Sobreviver foi o nosso primeiro livro. São apenas 84 páginas, mas sabe aquelas perguntas básicas que você faz sobre oração? Quais os fundamentos da oração? Quais são os tipos de oração? Quais são os obstáculos que nos arrancam da oração? Como vencer esses obstáculos que me arrancam da oração? Oração e missão tem alguma coisa a ver? Aqui você vai encontrar todas essas respostas, tá bom? Então deixa Deus te usar. E o nosso último livro, Valores Inegociáveis. Aqui eu vou decorrer acerca de Daniel capítulo 1, versículo 8. Em meio a tanta contaminação que as coisas do mundo têm oferecido para nós, eu te ensino aqui a permanecer firme na presença do Senhor e não negociar o que é inegociável. Isso quer dizer não trocar o propósito de Deus pelas propostas do mundo. Esses 2 livros não podem faltar na sua biblioteca. Cada livro custa apenas R$30, 2 por R$60. O pessoal muito humilde, gente boa, atencioso, já preparou a mesinha ali fora. Quando você sair à sua esquerda, eu vou estar lá lhe esperando, tá bom? Ajude a manter o meu ministério, a minha casa, adquirindo os nossos livros. Aqui eu tenho 3 livros, irmãos, que eu dediquei, né? E eu queria presentear ao nosso querido pastor Leres, representando toda o MADEB São Paulo. Queria presenteá-lo com este livro, tá bom, meu pastor? E que Deus possa abençoar poderosamente a vida, em nome de Jesus. E queria também abençoar, representando a Zona Norte, queria abençoar o nosso querido pastor Uri Barros com valores inegociáveis. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, meu pastor. E também queria presentear o nosso querido pastor Wellington Neto, representando toda a nossa juventude. Pastor, a juventude, quando vai fazer congresso, nós sabemos de todas as dificuldades. Hoje, 95% das minhas agendas no Brasil é para a nossa juventude. Então eu posso dizer que a juventude brasileira tem ajudado a chegar pão na minha casa. E eu quero agradecer a Deus por isso, tá bom, meu pastor? Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, viu? Amém, pastor. Muito obrigado. Meus irmãos, vamos lá que
para o meu tamanho, eu já falei demais. Quando eu estava pensando e pedindo a Deus o que ministrar nesta noite, Jesus colocara esses textos bíblicos em meu coração, ao qual eu fiz a leitura aos irmãos. Eu preciso, de uma forma não tão canseira nem demorada, mas eu tenho por responsabilidade explicar o texto para os irmãos e, após explicar o texto, transmitir uma revelação que Deus tem colocado em meu coração. E para isso, eu preciso da atenção dos irmãos por alguns minutos, em nome de Jesus. Quando nós paramos para observar o texto inicial que nós lemos, ele está no livro de Joel, capítulo 2, versículo de número 28. Todos nós sabemos que se trata de uma profecia, mas, me perguntando, estudando esse texto, uma das perguntas que eu fiz dentro desse texto: em qual momento estava vivendo Judá quando Deus vai usar Joel profetizando, dizendo que nos últimos dias derramaria do seu espírito sobre toda a carne? Quando nós buscamos um conteúdo histórico acerca disso, nós descobrimos que quando Joel está escrevendo este livro, nós descobrimos que o povo de Judá não estava vivendo um dos seus melhores momentos, porque eles estavam em crise. Esta crise, ela se distribuía de algumas formas. Por exemplo, uma das crises que estava afetando aquele povo era uma estiagem. Isso quer dizer, não havia chuvas, e alguns autores comentaristas classificam essa estiagem como severa. Só vai entender o que é uma estiagem severa alguém que mora em alguma parte do sertão nesse país, que muitas vezes sofre com essa falta de chuva. Mediante a isso, a outra crise que eles estavam enfrentando é que, mesmo quando eles plantavam e pensavam até que iam colher alguma coisa, Deus não permitia eles colher. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus permitia, e vinha uma nuvem de gafanhotos e agora consumia toda a plantação. Isso quer dizer, mesmo quando o povo achava que ia colher, Deus não permitia eles colher. Quando nós observamos que uma estiagem severa vai proporcionar uma crise, e a questão dos gafanhotos consumirem a lavoura vai proporcionar uma crise, automaticamente nós descobrimos que tudo isso tinha a ver com a agricultura. E quando nós observamos e se perguntamos de que aquele povo vivia, nós descobrimos que era através da agricultura. Para alguém que vive da agricultura, enfrentar uma seca severa, e mesmo plantando e parecendo que ia colher, não podendo colher, porque antes da data da colheita, a nuvem de gafanhoto vinha e consumia tudo. Só que aí tem um porém: nada disso estava acontecendo que não fosse no controle de Deus. Deus estava no controle de tudo. Para você ter ideia, quando nós lemos no livro de Deuteronômio e observamos no capítulo 28, versículo de número 38, nós observamos que Moisés está escrevendo que o próprio Deus está orientando que pode chegar o dia ao qual ele provaria e castigaria o povo através de gafanhotos. Mas quando nós observamos essa situação e se perguntamos por que isso estava acontecendo, para tudo nós temos uma resposta, e nós descobrimos que tudo isso era por causa da desobediência a Deus. Por causa da desobediência a Deus, nós vamos observar que o livro de Joel, Deus chama o profeta e está mandando o profeta falar ao povo, agora dentro de um conteúdo acerca do
arrependimento. A tal ponto do arrependimento que nós podemos apontar o livro de Joel, assim também como o dia do Senhor, e dentro do livro de Joel, nós podemos classificar 2 episódios dentro do livro de Joel. Nós podemos ver 2 eventos, perdoe-me, vamos trocar episódio por evento. Primeiro, nós observamos que há um evento de juízo e depois nós observamos que há um evento de restauração. Como é que isso está funcionando? Quando nós lemos um autor chamado William MacDonald, o William MacDonald chega a escrever, comparando Joel agora como o João Batista do Antigo Testamento. Mas dentro de tudo isso, quando chegamos ao capítulo 2, nós começamos a entender melhor o tratar acerca desse arrependimento, acerca desse juízo e acerca da restauração. Observamos que o foco agora no capítulo 2 era a restauração de Israel. Há uma restauração, há uma promessa de abundância da parte de Deus, mas o que Deus está usando Joel é para dizer: a partir do momento que vocês se arrependerem, eu derramarei as ricas bênçãos do Senhor. O que Deus está dizendo é: as bênçãos não chegarão se antes não acontecer o arrependimento. Se está precisando de arrependimento, é porque havia coisas sendo feitas ao desagrado de Deus. Isso quer dizer desobediência. O povo estava pecando contra Deus. Nós observamos que quando o povo peca contra Deus, há algo a ser experimentado, que eu não aconselho os irmãos a querer experimentar. É maravilhoso experimentar o amor de Deus. Quem não quer experimentar o amor de Deus? Tem até uma galera aí fora pregando um evangelho, que este evangelho só se define acerca do amor de Deus. E aí torna-se até mais fácil as coisas. Só que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós aprendemos que o mesmo Deus que é amor, é o mesmo Deus também que é ira. A ira de Deus, quando se levanta, eu te dou um bom conselho nesta noite: não queira experimentar a ira de Deus. Por causa da desobediência, a ira de Deus se levanta contra este povo. Mas o mesmo Deus que está provando este povo é o mesmo Deus que está dizendo: se vocês se arrependerem, eu tenho restauração para vós. Quando nós vamos observando, parece que os dias de hoje são diferentes. Não são. Nós estamos vivendo em meio a uma geração. Quantos estão desobedecendo, andando na contramão da palavra de Deus, aonde na verdade nós devemos andar na contramão da vontade do mundo e favorável à palavra de Deus? Quantos estão negociando o que é inegociável? Quantos estão vivendo uma vida quebrando seus princípios? Isso quer dizer, a nossa geração não está tão diferente, e nós precisamos de arrependimento todos os dias. Mas mediante a tudo isso, mediante a situação que está acontecendo, a crise que está implantada em Judá, nós observamos agora que no capítulo 2, versículo 28, o Senhor está fazendo uma promessa. Mas antes do Senhor agora prometer, através de Joel, dizendo que derramaria do seu espírito sobre toda a carne, o que me chama a atenção é que antes disso o Senhor vai usar Joel para dar um alerta. Não é só rasgar as vestes, porque rasgar as vestimentas era algo normal de se acontecer. Mas o Senhor está dizendo, para que haja um verdadeiro arrependimento, é necessário rasgar o vosso coração. Jesus está querendo algo a mais da Almadeb nesta noite. Mas diante a tudo isso, quando nós chegamos no capítulo 2, versículo 28,
aonde o Senhor está usando o profeta para dizer: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Dentro desse contexto, eu consigo extrair 3 coisas que me chamaram a atenção dentro desta promessa. A primeira coisa que me chamou a atenção é quando Joel escreve dizendo: depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O que é que eu começo a aprender aqui? Eu aprendo que a promessa do Espírito Santo não seria restrita apenas para reis, apenas para sacerdotes, e não só apenas para profetas. Mas quando Joel está escrevendo a profecia e dizendo: depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, eu entendo que era para todos. Só precisava de uma coisa: ter disponibilidade. O que Deus está dizendo quando está usando Joel é: se você tem disponibilidade, eu estou disponível para te encher do meu espírito. Olha que temática, a temática escolhida aqui para o pré-congresso, através de nós. Agora, dentro do tema, há alguns pontos interessantes. Além de união, há também poder, e foi exatamente o poder que me chamou a atenção para esta noite. Olha o que Deus está dizendo para nós nesta noite. Há uma interrogativa de Deus aqui. A pergunta de Deus para você é: você tem disponibilidade? Se você responder que tem disponibilidade, Deus está dizendo: a minha glória está disponível para você. Quando nós vamos observando, eu observo outra coisa que me chamou muito a atenção. É quando o texto está escrito: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu entendo que a profecia não estaria limitada apenas a líderes religiosos, mas eu entendo que até os mais jovens participariam. Os vossos velhos terão sonhos, mas os vossos jovens também terão visões. O que é que eu começo a entender aqui? Deus chama quem quer, Deus escolhe quem quer, Deus faz na vida de quem Ele quer. Não adianta você se meter contra a vontade de Deus, achando que a sua opinião vai valer alguma coisa quando Deus escolheu ou separou alguém. Aquele que Deus escolhe ainda tem algo mais além do que a nossa vontade. É que Deus escolhe, nos conhece. É igual Ele disse para Jeremias: eu te conheço antes que te gerasse no ventre da tua mãe, e depois de gerado eu te separei, eu te escolhi, eu te santifiquei a profeta das nações. Eu não sei se você vai gostar, mas se isso não tocar na tua santidade, me faz um favor e me ajuda a pregar nesta noite. Se isso não tocar nos teus preceitos aprendidos aqui, levanta a tua mão direita para o céu, por favor. Levanta a tua mão esquerda para o céu também. Segura a mão da pessoa que está do seu lado, por gentileza. Olha para esta pessoa e diga: não foi você que escolheu a Deus, mas foi Deus que te escolheu nesta noite. Eu sinto a presença de Deus aqui na casa. Eu preciso explicar o texto, tenha um pouco mais de paciência. Quando eu leio dentro do contexto: os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, eu entendo e aprendo que Deus manifestaria do seu poder de diversas formas, tanto através de sonhos como também através das visões. Isso quer dizer, Deus está demonstrando diretamente como iria agora falar com o seu povo. Diante a tudo isso que está acontecendo,
Nós observamos agora, quando chegamos ao livro de Atos dos Apóstolos capítulo 2, no versículo de número 1 está escrito: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos capítulo 2, no versículo de número 17, após Pedro ficar em pé, agora com os 11 que ali estavam, Pedro vai transmitir agora a mesma profecia transmitida por Joel. Agora assim Joel vai profetizar, dizendo: assim diz o Senhor. A diferença é que Pedro agora vai dizer, como disse Joel, ele vai repetir a profecia, dizendo que o que estava acontecendo ali, enquanto muitos diziam que eles estavam embriagados, agora Pedro saiu para fora pregando o evangelho e dizendo: ninguém está bêbado, porque é a 3ª hora do dia. Sabe que hora é essa? 9 da manhã. Era um sábado, 9 da manhã em Jerusalém. Pedro está explicando e está dizendo: ninguém toma bebida de teor alcoólico aqui nesse horário. Só que tem um porém. Pedro vai dizer para o povo: o que está acontecendo aí é o que foi dito por Joel, e nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Quando nós olhamos para o dia de Pentecoste, quando nós olhamos e colocamos a nossa visão para a festa do 50º dia, quando olhamos o que representava no Velho Testamento, era uma festa de um teor histórico, perdoe-me, agrícola. Era apenas agora dando ações de graça pela tão boa colheita que Deus permitiu. Mas quando nós começamos a entrar no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, nós vemos agora que aquele dia de Pentecoste não seria apenas, meu querido pastor Wellington Neto, não seria apenas um dia que ficaria marcado pelo agradecimento da produção agrícola, mas aquele dia ficaria marcado pelo derramamento do poder de Deus, e ficaria marcado aquele dia também pela inauguração da Igreja de Jesus Cristo. Mas quando nós vamos observando este conteúdo, nós precisamos lembrar que para tudo isso acontecer, Jesus Cristo precisou pagar com preço de sangue na cruz do Calvário. E eu não poderia deixar de falar isso aqui. Eu lembro-me muito bem, Jesus Cristo pagando a nossa dívida na cruz do Calvário. Mas eu não consigo lembrar de um Jesus que está sepultado lá no sepulcro. Eu só consigo lembrar de um Jesus que no domingo à tarde, ele já estava ressuscitado, ressuscitou no domingo pela manhã, o seu corpo agora glorificado. Mas no domingo à tarde, João escreveu que os discípulos estavam reunidos, a porta daquele lugar estava fechada, os discípulos estavam tremendo e temendo de medo. A conversa entre os discípulos era: se mataram a Jesus, imagina o que vão fazer com nós. Mas naquele domingo à tarde, Jesus não precisou, pastor Uri, bater na porta. A Bíblia diz que Jesus chegou no centro da reunião. Jesus ressuscitou com o corpo glorificado e não precisava mais tocar a campainha. Aí quando Jesus chegou no centro da reunião, a primeira coisa que Jesus deixou bem claro foi que a paz seja convosco. Se Jesus está dizendo que a paz seja convosco, uma coisa que não tinha naquela reunião era paz. Eles estavam atormentados com medo de morrer, não queriam nem colocar a cara fora, mas Jesus já chegou dizendo que a paz seja convosco. Aleca, amonte, home, fire. Se eu disser para você que hoje eu orei 4 ou 5 horas para tentar chamar um sensacionalismo
sensacionalismo na sua vida e você dizer o pregador ora demais, é mentira. Mas eu não posso deixar de te falar uma coisa. Eu dobrei meu joelho nesta tarde de hoje e por 1h e 10 eu clamei ao Senhor, e o Senhor falou algo comigo naquele quarto do hotel. O Senhor disse a mim: o encontro da Zona Norte ficará marcado porque nesta noite o diabo partiu em retirada. Aí eu comecei a pensar, por que o diabo está partido em retirada? Porque lá ele não vai estar, lá não tem lugar para ele, não tem espaço para ele. Aí Deus começou a falar comigo e disse: enquanto a minha juventude vai estar lá reunida, o diabo vai estar causando pânico aonde eles não podem chegar e aonde não pode estar. Aí eu não entendi ainda. Eu disse: o que é que o Senhor está querendo dizer com isso? Aí o Senhor abriu o leque para mim e disse: enquanto a minha juventude vai estar me adorando no templo, mas a paz será roubada na sua casa, a paz está sendo roubada no seu convívio familiar. Aí eu disse: o que é que vai acontecer? Aí Deus disse ao meu coração: fala para o meu povo que aonde o diabo roubou a paz, eu estou devolvendo a paz nesta noite. Isso é real, Mihael. Levante sua mão direita para o céu, me ajude a pregar, eu sou assim mesmo. Levante a sua mão esquerda também. Agora não segure a mão de quem está do seu lado, abrace quem está do seu lado, joga aqui, joga do outro lado, chama essa pessoa para perto de você e diga: nesta noite, enquanto você adora aqui, Deus está restaurando a paz aonde você não pode restaurar. O diabo só teve a ocupação de roubar. Deus está dizendo: diabo, sai daí, porque estou eu devolvendo a paz. Você está entendendo não, irmão? Se você chega em alguns lugares agora e fala assim: o Senhor está devolvendo a chave do apartamento, o negócio vira uma loucura. Você não está entendendo o que Deus está falando aqui. Não tem coisa pior do que a paz roubada em um lar. Começo da pandemia, 21º dia da pandemia, eu vi uma agenda do ano, pastor Lery, ser desmarcada em 12 dias. Aí teve um dia que o meu filho mais novo, hoje tem 10 anos, tinha 4, aí ia completar os 4. Ele chegou para mim à noite e disse assim: hoje eu queria comer um hambúrguer do McDonald's. Naquele dia, você passava no drive e a promoção era 2 por R$18,90. Eu não tinha R$18,90. Diferente de alguns que quando não tem Jesus se sentem inútil nessa hora. É assim que um pai se sente quando o filho precisa de R$18,90, ele não tem. Mas eu não me senti inútil, porque eu sabia que tudo aquilo era um propósito de Deus. Nós comemos o que tinha. Se passar 300 paraibanos aqui e dizer assim: lá em casa passamos uma dificuldade, mas ele vai dizer: não faltou cuscuz. Tem gente que gosta de cuscuz aqui, eu não estou sozinho não. Escute isso. Comemos o cuscuz com ovos, e após comer nós fomos para o devocional. E para o diabo entender que ali não tinha lugar para ele, não tendo R$18,90, sabe qual foi o primeiro hino que nós cantamos no devocional? 370 da harpa cristã: mais grato a ti. Cantamos a primeira estrofe, cantamos o refrão, chegamos na segunda estrofe,
alguém me mandou uma mensagem. Um amigo que financeiramente rico. E ele gravou um áudio dizendo: pastor Manuelzinho, ora por mim, estou querendo me suicidar hoje. Eu parei de cantar o hino, coloquei o áudio no meio da sala. Quando Moisés, de 4 anos, que naquele dia não tinha R$18,90 para comer hambúrguer, ele ouviu o áudio, ele gritou dizendo: aqui não tem hambúrguer, mas tem Jesus. Jesus desceu na casa para dizer: aonde o diabo roubou a paz, eu estou devolvendo a paz hoje. Escute isso. A segunda coisa que Jesus disse foi: assim como o Pai me enviou, eu enviarei a vós. Aí Jesus está pensando: eles não podem ir sozinhos. Eu senti na carne, na pele, eles não vão aguentar. Espera aí. A terceira coisa: recebam. Recebam o meu Espírito. Pregador, o derramamento do poder não foi Atos 2, e como é agora? Onde foi que verdadeiramente houve o derramamento do poder? Quando eu estou falando sobre o que João escreveu acerca de Jesus, dizendo para os discípulos naquele dia: recebam o meu Espírito, isso fala de sopro, isso fala de vida, isso fala de regeneração. Isso quer dizer, começou ali o que? A preparação. O que Jesus estava dizendo era: prepara hoje para receber o que vem depois. Não tem como ser cheio se não se preparar para ser cheio. Não tem como ser cheio se não preparar o templo e a morada do Espírito Santo para receber. Aí quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, como eu já expressei aqui hoje, o que Pedro está falando é apenas transmitindo acerca do que Joel profetizou. Automaticamente Pedro está dizendo: está se cumprindo. Está acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos o que foi profetizado por Joel no capítulo 2, versículo 28. Aí nós vamos observar todo o acontecimento do dia de Pentecostes. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu o som de um vento veemente e impetuoso, e toda a casa foi cheia, e não foi só 1 ou 2. A Bíblia diz que ali tinha quase 120 pessoas reunidos. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. A promessa não foi para 1 ou para 2, a promessa foi para todos. Você só precisa ter disponibilidade. Só que eu vou falar o que Deus está mandando. Se você abrir agora o teu Instagram e for numa ferramenta que diz quantas horas você passa por dia no Instagram, tem pessoas aí, segundo uma pesquisa, passando 7, 8, 9, 10 horas no Instagram. Aí Deus desceu na casa hoje para dizer: você tem disponibilidade de algum tempo para mim? Porque se você tem disponibilidade para mim nesta noite, a minha glória está disponível para tomar este lugar. A minha glória está disponível não só para encher a Umadeb da Zona Norte, mas a minha glória está para encher toda a juventude do Brasil, do mundo. Aonde quer que tenha alguém disponível nesta noite, o Senhor desceu na casa para dizer: se prepare para ser cheio, se prepare para ser cheio, se prepare para ser cheio. Arábio House, Alabacabando Ramachuriandaraia. Eu acho interessante todo o decorrer, quando nós observamos o contexto. Ali eles estavam reunidos em oração, não estavam reunidos de qualquer forma. Após o momento que teve, o primeiro momento da oração, para a escolha do substituto para Judas, a Bíblia diz que eles permaneceram
orando. Eles tinham um só propósito, não era dois. O único propósito deles era ser revestidos de poder. Quando nós vemos o que acontece no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, nós vemos que a descida do Espírito Santo veio como som, veio como vento, mas também veio como fogo. Aí, mediante a tudo isso, é quando eu chego agora no que Pedro está falando, quando Pedro está se pondo de pé com os 11 e está tomando agora uma decisão. Qual é a decisão de Pedro? Deixa que quem vai pregar aqui hoje sou eu. Só que aquele não era um dos melhores momentos, mesmo com tudo que aconteceu. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, descrevendo o derramamento do Espírito Santo, mesmo ali sendo tão conhecido o dia de Pentecostes, aonde o vento do Espírito soprou, línguas estranhas apareceram e foram ouvidas, todos começaram a falar em outras línguas, mas mesmo assim, enquanto o poder estava caindo do céu, dentro daquele local, nós observamos que havia também uma multidão do lado de fora. Mesmo com todos sendo cheios do poder de Deus, mesmo o derramamento do poder de Deus acontecendo, a glória de Deus tomando todo aquele espaço, e quase 120 pessoas tomadas pelo poder de Deus, falando em outras línguas, recebendo o sopro do Espírito. Mas nós observamos que havia uma multidão de quase 3.000 pessoas do lado de fora, e os que estavam do lado de fora estavam criticando e dizendo: o que está acontecendo aí dentro? Eles estão doidos. O que está acontecendo aí dentro? Eles estão cheios de mosto. O que está acontecendo aí dentro? Eles estão embriagados. É nesse exato momento que Pedro entra na história. É dentro desse cenário devastador que Pedro agora se levanta, e a fala de Pedro parece que seria a improvável do momento. Por quê? Pedro, na frente apenas de uma serva, de uma criada, ele foi capaz de quê? Negar a Jesus Cristo. Pedro é aquele o mesmo que negou Jesus diante de uma criada, agora se levantar perante uma multidão de quase 3.000 pessoas. Pedro tinha motivos ali para permanecer sentado e calado, porque esse Pedro é aquele mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. É o mesmo Pedro que publicamente fracassou. É o mesmo Pedro que chorou amargamente, humanamente. Pedro era desqualificado. Eu estou falando de um Pedro que Jesus o escolhe depois de uma pesca frustrante, mas que Jesus transforma no milagre. Eu estou falando de um Pedro, o mesmo Pedro que Jesus disse: larga essa rede hoje, a partir de hoje tu não serás mais pescador de peixe, mas tornarás-se pescador de homens. Eu estou falando do Pedro que o próprio Jesus disse: segue-me. Eu estou falando do Pedro que quando Jesus tocou no assunto acerca de alguém contra a sua vida, Pedro foi aquele que levantou e disse: se vier contra ti, primeiro vai ter que passar por cima de mim, porque eu sou capaz de dar minha vida pela sua. Mas eu estou falando de um Pedro que na primeira oportunidade que ele teve de colocar em prática tudo que ele falou, ele saiu correndo. Sabe por quê? Ele negou a Cristo Jesus. Mas nesta noite o Senhor falou comigo ainda em casa, e o Senhor disse: eu sou especialista em pegar pessoas que estão quebradas, que estão caídas, e colocar em pé
pé novamente. Deus não me trouxe aqui para falar para os super. Deus me trouxe aqui para falar para pessoas que têm medo. Deus me trouxe aqui para falar para pessoas depressivas. Deus me trouxe aqui para falar para pessoas ansiosas. Deus me trouxe aqui nesta noite para falar para pessoas que a sociedade já olhou e disse: não tem mais jeito. Deus me trouxe aqui para falar para Pedros que estão vivendo momentos duvidosos na sua mente e estão dizendo: não vai dar certo, eu não vou conseguir, não vou chegar a lugar nenhum. Deus não me trouxe aqui para falar para super não. Deus me trouxe aqui para falar para Pedros que estão vivendo momentos de fracasso, momentos de derrota. Deus me trouxe aqui para falar para Pedros, e quando eu falo de Pedro, eu estou falando para toda a juventude que está aqui reunida. Deus me trouxe aqui para falar para moças e rapazes que até o espírito do suicídio anda batendo na porta e dizendo: mata, tira a tua vida que resolve. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer: eu sou especialista em pegar o que tem medo e dar coragem, em pegar o vergonhoso e capacitar com autoridade. Eu sou especialista em pegar fracasso e transformar em testemunho. Você pode levantar sua mão direita para o céu, você pode levantar a sua mão esquerda, por favor. Segure a mão da pessoa que está do seu lado, dá uma chacoalhada pentecostal nele, dá. Olha para essa pessoa e diga: nesta noite o Senhor desceu na casa para dizer: há uma ordem para toda uma Deb, levanta-te e se põe de pé, porque o Deus que te levantou, Ele desceu na casa para dizer: a promessa permanece de pé. Eu não te levantei para cair no meio do caminho, eu te levantei para, através da tua vida, outras vidas serem transformadas. Se você tem glória, dá glória. Se você tem aleluia, diz aleluia. Línguas estranhas eu já estou ouvindo aqui, então deixa Deus te tomar em línguas estranhas. Se tem alguém batizado com o Espírito Santo, dá um sinal. Seja cheio do poder de Deus nesta noite. A glória de Deus já tomou o ambiente. Deus desceu na casa para dizer: o diabo quer te colocar de joelho, não. O diabo quer te jogar na sarjeta. Mas Deus desceu na casa para dizer: eu estou te levantando com poder e autoridade nesta noite. Enquanto o diabo está dizendo: vai para cachaça, enquanto o diabo está dizendo: vai para macumba, enquanto o diabo está dizendo: o homossexualismo é o caminho dele, Deus desceu na casa para dizer: o diabo acaba de perder mais uma, porque Deus desceu na casa para dizer: vai cair o cavalo, vai cair o cavaleiro, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não te perco. Eu não vou te perder. Deus desceu na casa para dizer: eu não vou te perder. Eu não vou te perder. Deus está transformando o medo em coragem. Olha agora o Pedro que negou Jesus, dizendo: parece que eu estou vendo Pedro se levantando, o pastor Wellington Neto, e dizendo: ninguém sai aqui em defesa, quem prega hoje sou eu. Mas o Pedro que está dizendo: quem prega hoje aqui sou eu, é o mesmo Pedro que outrora negou a Jesus de Nazaré. Mas aí ele sai, e quando ele sai perante a multidão, Pedro negou a Jesus perante uma criada, mas Pedro agora está perante 3.000 pessoas, e a intenção de Pedro agora é defender o evangelho de Jesus Cristo. Aí Pedro sai do lado de fora agora, pregando e dizendo: ei, vocês estão totalmente errados. O que está acontecendo aí? Ninguém está embriagado de jeito nenhum, ninguém está doido de jeito nenhum, não é loucura.
O que está acontecendo aí, eu sou testemunha viva. É poder de Deus que está descendo do céu. O que está acontecendo aí é o que Joel escreveu: e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aonde o Senhor quer chegar, pregador? Estou chegando agora. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus tem uma intenção contigo aqui. É verdade, Deus está deixando tudo na união. Se não tem união, se não tem reino, como é que vai ter poder? Tem que ter reino, tem que ter união para poder ter poder. Mas dentro do poder que Deus quer derramar aqui nesta noite, Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer: eu vou te incendiar do meu poder aqui dentro. Só que eu não vou te incendiar por incendiar, eu vou te incendiar com um propósito. O propósito de Deus não é te incendiar somente aqui dentro. É bom demais ver os irmãos correndo, é bom demais ver os irmãos profetizando. Se Deus quiser derramar da glória dele, vai derramar. Ele faz como ele quer. Está aqui quem crê. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: tem momentos que nós pensamos que o poder de Deus se manifesta apenas para que eu seja pentecostal. Por mais pentecostal clássico que nós somos, por mais que nós amamos ser pentecostal, por mais que nós amamos esta alegria, mas tem pessoas que acham que a manifestação do poder de Deus, ele desce apenas para que haja uma manifestação aqui dentro do templo e você possa levantar em profecia, correr, falar língua estranha, ser batizado com o Espírito Santo. Não, Deus falou comigo nesta tarde dizendo: eu vou incendiar uma geração aqui dentro, e essa geração não será apenas incendiada aqui dentro, mas a geração que eu vou incendiar aqui dentro, eu vou usar essa geração para incendiar alguém que está lá fora. Se você pode ficar em pé, fica em pé por gentileza. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Eu não sei se seria ousadia minha em pedir para que o pessoal, os músicos me ajudassem, em pedir para que o louvor me ajudasse. Eu não sei se seria ousadia minha, mas se eles puderem me ajudar, eu agradeço. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: o Senhor desceu aqui na casa para dizer: eu não vou te incendiar apenas para resultados aqui dentro da casa, não. Deus não vai te incendiar apenas para resultados internos. Deus desceu na casa para dizer: eu vou te incendiar aqui para você incendiar alguém que está lá fora. Você pode levantar a mão para o céu. Segure a mão de quem está do seu lado, por gentileza. Levante a mão dele para o céu. Levante, olha para essa pessoa e diga: ei, enquanto você está adorando aqui, Deus vai te incendiar aqui dentro. Mas olha para essa pessoa e diga: mas o poder que você vai receber, ele não ficará apenas aqui dentro do templo. Diga: ele vai contigo aonde quer que tu vá. Deus vai te usar na faculdade, Deus vai te usar na escola, Deus vai te usar no trabalho. Você a partir de hoje vai ser diferente. Você vai entrar no trem, no metrô, alguém vai dizer: está entrando alguma coisa diferente aí. Dá uma chacoalhada pentecostal nele e diga: ei, Deus te trouxe aqui hoje, ele vai te incendiar aqui dentro, para você incendiar alguém que está lá fora. Quem tem glória, dá glória. Olha lá, acaba. Olha os. Olha vai acaba churiandara. Ele é para o cabachuri e tchau me faz tá época. Antes do Pentecoste, Pedro tinha medo. Segura só um pouquinho. Antes do Pentecoste, Pedro tinha medo. Após o Pentecoste, Pedro prega com ousadia. Antes do Pentecoste, Pedro se escondia. Depois do Pentecoste, Pedro confronta. Antes do Pentecoste, Pedro recuava. Mas depois do Pentecoste, Pedro anuncia o poder de Deus com autoridade.
É Mahaia Semincho. Ele morra meu faz tu me queime. Deus está levantando uma geração de moças e rapazes aqui hoje. Não é qualquer geração, é uma geração cheia da palavra. É uma geração cheia de fogo que está descendo do céu. É uma geração convicta. Deus está levantando uma geração que muitas vezes pode até estar caída, mas Deus desceu na casa para dizer: eu te levantarei hoje. E eu não vou te levantar de qualquer jeito, eu vou te levantar com poder e autoridade. O Senhor desceu na casa para te dizer, assim como foi na vida de Pedro após o Pentecostes. Pedro chegou em Atos dos Apóstolos capítulo 3. Pedro chegou agora para aquele homem coxo e disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Talvez você não tenha o dinheiro que queria ter, talvez você não atingiu a posição social que queria atingir. Deixa eu te dizer uma coisa, uma certa história contada. O Papa Inocêncio IV um dia estava contando muitas moedas. Aí quem foi visitar o Papa Inocêncio IV? Tomás de Aquino. Quando Tomás de Aquino chegou lá e presenciou o Papa contando as moedas, o Papa virou para Tomás de Aquino e disse: eu não posso dizer o que Pedro e João disse, que não tenho ouro nem prata, porque ouro e prata eu tenho muito em cima da bucha, como disse o paraibano. Tomás de Aquino respondeu dizendo: mas o Senhor pode dizer que tem prata e tem ouro, mas não pode dizer ao paralítico: levanta-te e anda em nome de Jesus. Deus quer te dar muito mais do que você imagina. Pastor Uri, o senhor não faz noção da guerra espiritual que acontece. O senhor não faz noção do tamanho da guerra espiritual. A dia que o diabo ele vem tentando tocar naquilo que nem nasceu ainda. E é luta terrível. O diabo dizendo: não vai nascer. Pastor Uri, mas Deus se levantou aqui no encontro hoje para dizer: a promessa é minha. O milagre é meu. Quem fez fui eu. Quem opera sou eu. Pastor Uri, há uma glória de Deus descendo aqui na casa. E assim diz o Senhor: a autoridade que eu coloquei sobre as tuas mãos, fui eu que te dei. O que eu tenho para fazer mesmo em meio a tantas guerras que estão acontecendo, assim diz o Senhor, o que eu tenho para fazer é maior do que os teus olhos podem alcançar, ou o teu pensamento pode pensar. Mas hoje eu estou te dando livramento de morte sobre a vida de quem nem nasceu ainda, porque o diabo disse: é aqui que eu vou desestruturar ele, é aqui que eu vou acabar com a história dele, é aqui que eu jogo ele na sarjeta. Mas Deus desceu na casa para dizer: eu estou dando vida onde o diabo tentou matar. Alabacamachou de Andaraia. Ô pastor Uri, não me toma por mal educado. Procura tua esposa, vai até ela, coloca as tuas duas mãos sobre a barriga dela. Enquanto as tuas mãos é colocadas sobre a barriga dela, Deus desceu na casa para dizer: estou eu quebrando toda a maldição do diabo e estou dando vida aonde o diabo queria matar. Eu estou sentindo Jesus aqui na casa. Ela continue adorando a Deus. O mesmo Deus que está dando vida a quem está no ventre é o mesmo Deus que desceu no templo de Belém para dizer: enquanto você me adora aqui, eu estou quebrando o arco, cortando a lança. Há uma glória. Há uma glória. Há uma glória. Que glória é essa, Jesus?
não estou pregando para supers. Hoje eu estou pregando para pessoas que se sentem fracassados, incapazes, improváveis. Hoje eu não estou pregando para aqueles que todo mundo põe a mão em você e diz assim: esse aqui já deu certo, esse aqui é o cara, esse aqui eu vou fazer coisa grande. Hoje eu estou falando para aqueles que alguém pegou na tua mão e disse: esse aqui nunca vai dar certo, nunca vai chegar onde quer chegar. Aí Deus desceu na casa para dizer: o diabo caiu por terra nesta noite, porque Deus está levantando os improváveis, Deus está levantando os frustrados. Só que Deus não vai te levantar de qualquer jeito. Deus vai te levantar cheio. Deus vai te levantar cheio. Se você me ajudar, dá tempo fazer o que é para que Deus mandou fazer. Eu preciso entregar o microfone. Eu tenho aqui uns 5 minutos só, mas eu quero dividir com você. Eita Deus. Pastor Manuelzinho, eu cheguei aqui igual Pedro. Eu cheguei frustrado, triste, angustiado. Pastor Manuelzinho, eu cheguei depressivo, ansioso. E tudo isso, pastor Manuelzinho, está dizendo que eu não vou chegar a lugar nenhum. Jesus me trouxe aqui para falar para os Pedros hoje. Jesus está livrando Pedro da morte aqui hoje. Jesus vai encher os Pedros que estão caídos e fracassados aqui hoje. A promessa não é para 1 ou 2, é para todos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Pastor Manuelzinho, eu estou igual Pedro. Eu preciso me impor de pé. Eu preciso levantar hoje. Pastor Manuelzinho, eu estou vivendo vazio. Eu preciso de um renovo, pastor Manuelzinho. Eu estou igual Pedro, desacreditado. Na ótica humana não me tem mais jeito nenhum. Aí Jesus está dizendo: eu preciso de você. Eu sou especialista em levantar quem está caído. Eu sou especialista em consertar quem está quebrado. Pastor Manuelzinho, eu sou um dos Pedros que o Senhor está falando. Se você entende que você é um desses Pedros, eu te convido a sair do teu lugar e vir correndo aqui no altar, porque Jesus falou para mim: uma geração caída vai dobrar o joelho, mas eu os levantarei cheio da minha presença. Vem logo. Vem correndo. Vai louvando o ministério, vai louvando. Vem correndo. Vem. Se eu fosse você, eu vinha me jogando de joelho. Machorraia subiquel. Vem correndo. Oh, quantos Pedros. Quantos Pedros estavam com o dia marcado da queda, mas Jesus está dizendo: eu vos encherei hoje. Vem logo. Chega Pedro. Chega Pedro. Chega Pedro. Chega Pedro. Isso. Chega Pedro. Chega Pedro. Chega Pedro. Ela é baiachu. Deus provê o fogo. Há uma labareda de fogo sendo preparada no trono. Jesus está me garantindo que esta labareda vai cair aqui dentro. Vai. Vai. Deus provê o Espírito. Há uma glória, pastor Lelis, há uma glória. Jesus poderia descer na casa hoje, pastor Lelis, dizendo para o Senhor: estou te dando saúde, estou te dando força, estou te fortalecendo, estou te dando dias de vida. Jesus poderia dizer tudo isso, mas Jesus desceu na casa para dizer: eu sou renovo. E dentro desse renovo, um propósito se renova dentro de ti. E dentro desse propósito, enquanto tu me adora aqui, eu estou dando livramento aonde tu não pode chegar hoje.
Hoje, oh, Pai. Pastor Leris, com todo respeito, levante suas mãos ao céu. Me acompanhe até aqui com todo respeito. Eu preciso falar o que Deus está mandando. Pastor Leris, põe tuas mãos em direção à juventude que Deus colocou na tua responsabilidade. Alabaiacamante, olha o que Deus está dizendo a mim. Enquanto as mãos do pastor Leris estão levantadas, Deus vai começar a derramar um poder. Há um renovo descendo aqui agora. Assim diz o Senhor: receba. Isso, segura as mãos em cima, pastor Leris. Há uma glória sendo só quem pode sentir esta glória. Oh, pastor Leris, Deus poderia estar te dando saúde, mas não. Ele está dizendo: eu sou renovo na tua vida. Mas enquanto eu te renovo aqui, eu fecho a sepultura de alguém que tu amas. No nome de Jesus. Escute, eu falo. Há poder no Segura baixinho. nome de Jesus. Escuta aí, eu falo. Escuta isso. O diabo não queria você aqui. Eu vou falar o que Deus está mandando. O desejo do diabo é levantar uma geração de homossexuais, de prostitutas, de criminosos. O desejo do diabo é levantar uma geração de drogados. O desejo do diabo é levantar uma geração de fornicadores. O desejo do diabo é levantar uma geração ao qual não está nem aí para a palavra de Deus. Só que o diabo perdeu mais uma nesta noite. As grades do inferno estão se quebrando. Sabe por quê? Porque Jesus é maior do que o diabo. Maior do que a prostituição é Jesus. Maior do que o adultério é Jesus. Maior do que a fornicação é Jesus. Maior do que o pecado é Jesus. Maior do que a maconha é Jesus. Maior do que o desejo do pecado do teu corpo é a presença que Jesus tem para derramar sobre ti hoje. Escuta isso. Pedros que estavam caídos, o Senhor está dizendo: eu vos levantarei com poder e autoridade. Meu Deus. Há uma glória tomando o altar da casa do Senhor. A Bíblia é a verdade mais absoluta que existe. O fogo arderá continuamente do altar e não se apagará. Se tem fogo aqui no altar, esse fogo vai chegar na nave da igreja. Vai. Uma labareda está chegando aí, eu preciso falar isso. Ai, que minha tchô, vai pegar. Deixa Deus tomar vocês aí. Obreiro não nasceu para ficar morto em cima do altar. Obreiro nasceu para dar lugar mesmo na presença de Deus. Escuta isso. Eu preciso te pedir duas coisas, e eu entrego o microfone a quem é de direito. Duas. Primeira, só levante a sua mão.
Se você for afastado do Evangelho, tem alguém afastado do Evangelho? Dê um sinal. Tem um aqui. Esse já está de joelho. Tem mais alguém afastado? Dê um sinal, deixa eu lhe conhecer. Pastor, é encontro da Zona Norte. Mas aí você entrou no meio e veio. Só para você entender que o poder de Deus está manifestando em nosso meio. Ô meu filho, olha para mim. Você vai voltar para casa afastado? Você quer voltar para Jesus? Fique de pé. Já tem uma vida aqui para Jesus. Cadê a segunda vida para Jesus? Eu não posso demorar. Cadê a segunda vida? Eu não vou mais mandar você levantar a mão, não. Sai do seu lugar e volta para Jesus agora. Jesus está dizendo: do fogo que você saiu. Esse aí também. Ó, a segunda vida para Jesus aqui, ó. Ó, a segunda vida com a Bíblia na mão. Cadê a terceira? Cadê a terceira vida para Jesus? Cadê a terceira? Tem mais. Mas eu preciso parar. Aí o pastor Lelis vai fazer o apelo até a hora que ele achar que é por bem. Mas tem duas vidas aqui. Mas Jesus está me falando que tem uma terceira vida, pastor. Essa terceira vida, Jesus não está me falando o nome, mas está me falando que é do sexo feminino. E Jesus está me falando que essa terceira vida do sexo feminino, o espírito do suicídio anda batendo na tua porta, mandando você tirar a vida. Mas Jesus está dizendo: filha minha, vem para a minha presença, que eu te darei livramento de morte. Camarra. Cadê a terceira vida? Cadê você, filha? Filha, Jesus está te chamando. Levanta a tua mão dizendo: sou eu, quero voltar. Cadê você? Chega. Jesus não mente, pastor Wellington Neto, mente. Vai chegar essa vida, pastor. Amém. Essa vida vai chegar. Opa. Oh, I house, I'll kill, oh, macho house. Ayo mancha hamandai, hemincho ho, ayachu, ayakamachu minai. Olá, ayoka, pa, po, cha. Eu vou dar lugar. A glória de Deus tomou a casa. O Senhor está pegando os pedros caídos e está dizendo: levanta-te cheio, levanta-te cheio, levanta-te cheio, levanta-te cheio. Dá lugar, dá lugar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Glória a Deus, aleluia. Cadeias quebrar, cadeias Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Nós vamos orar por essas três vidas preciosas que já manifestaram o seu desejo de voltar para Jesus. Aleluia. Mais alguns segundinhos estaremos nos despedindo desse local. Mas será que ainda não está faltando você? Será que você vai voltar para o teu lar, para a tua casa, depois de Deus ter falado com você de uma maneira tão clara? Aleluia. Teríamos mais uma vida para Jesus? Levante a sua mão, nós vamos orar por você também. Você não pode voltar para a sua casa, para o seu lar, sem levar Jesus, sem levar o perdão. Aleluia, Jesus te ama.
Há mais alguém aqui? Pode levantar a sua mão. Aleluia. Há mais alguém? Aleluia, que quer? Você que trouxe um convidado, um amigo, fale com ele, incentive ele, traga-o para o Senhor Jesus. Aleluia. Seja um instrumento nas mãos de Deus para ganhar esta vida para o Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Há mais alguém? Nós já podemos orar. Aleluia. Se houver mais alguém, é a sua oportunidade. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos orar neste momento. Peço à igreja, levante as suas mãos aqui em direção, aleluia, ao trono, em direção aqui ao púlpito. Nós vamos orar por essas 3 vidas. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Maravilhoso Deus e eterno Pai, queremos te louvar, te agradecer, te engrandecer por tudo quanto o Senhor tem realizado nesta noite, pela maneira com que o Senhor tem falado aos nossos corações, por essas 3 vidas preciosas, Senhor Jesus, que vieram para Ti. O Senhor conhece a cada uma delas. Eu quero te suplicar, ó meu Pai, entra com providência nas vidas, perdoa os seus pecados, aceita como teus filhos, escreve seus nomes no livro da vida. Se houver vício, liberta. Ó Jesus querido, se houver enfermidades, cura, completa a Tua obra, visita também os seus familiares. Se não forem salvos, alcança-os com a bênção da salvação. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém